11 de fevereiro de 2013. Bento XVI surpreende o mundo. O Papa dos grandes ensinamentos renuncia e gera uma revolução. Uma atitude corajosa e que abre portas para um novo tempo na igreja. 11 de fevereiro de 2018, o repórter Canção Nova está começando. Cinco anos se passaram e hoje o Papa Emérito Bento XVI vive a riqueza do silêncio e da vida de oração. Sem dúvidas, um exemplo de sabedoria e coragem que a igreja terá por toda a sua história. E o repórter Canção Nova também vai falar hoje dos ensinamentos do Papa Francisco na catequese dessa semana. Tem ainda os detalhes de um musical que homenageia os 40 anos da comunidade Canção Nova. E se você gosta de moda de viola, não pode perder a reportagem especial de um encontro com apaixonados pelo instrumento. E uma exposição de fotos que vai te levar a uma viagem rica em detalhes para Jerusalém, na Terra Santa. Isso tudo sem falar de alguns dos melhores destinos e dicas de passeios para você que vai fugir do carnaval e aproveitar o feriadão com tranquilidade. Então, se ajeite aí porque o repórter de Canção Nova está só no comecinho. Verão e feriado prolongado, excelentes oportunidades para descansar, mas nada de ficar trancado no quarto vendo televisão, hein? Exatamente por isso que vamos te levar a 240 quilômetros da capital paulista, onde as belezas naturais do litoral norte de São Paulo são um convite e tanto. Veja por quê, com Genilson Passetti e Elane Santos. Cercada de verde, em meio à Serra do Mar, está Ubatuba, com suas 102 praias e mais de 20 ilhas. Se a gente se programar para visitar 3 praias por dia, a gente vai levar mais de um mês e ainda não vai dar para conhecer tudo. Porque ainda tem trilha, ilha, cachoeira e muito mais. Uma maneira diferente de conhecer vários lugares é o barco. São 11h30 da manhã e a gente começa o nosso roteiro aqui da Praia da Enseada. Partiu? O bote leva até Escuna e o passeio nesse barcão aí dá para cerca de 100 pessoas. Tanta gente junta, dá para fazer novos amigos e quem sabe não encontra outro desse para animar. E claro, se encantar com o verde esmeralda do mar em dias nublados, porque em dias de sol é uma variação de tons de azul e verde. Levamos meia hora até a primeira parada na Praia das 7 Fontes. O nome é por causa do número de fontes que tem ali, mas se quiser vê-las, pode se aventurar mata dentro ou tomar uma ducha gelada. As águas cristalinas do local fascinam os visitantes. Deu para a gente ver até peixinho ali, foi bem legal. O mar dá para ver o fundo, até a gente passou a água na cintura, ainda dava para ver o pé, é bem gostoso aqui. Como esse é um lugar em que só se chega de barco, ou depois de uma hora de trilha mata dentro, os moradores locais improvisaram uma espécie de capelinha nessa gruta. Ali dentro tem um pequeno altar com as imagens de Nossa Senhora Aparecida e de Nossa Senhora de Fátima. Em meio a esse cenário, um refúgio para quem quiser rezar. Mar tranquilo, extensa faixa de areia branca, daquelas praias escondidas, meio rústica, quase intocada. Essa daqui é a segunda vez que a gente vem aqui, né? Porque a gente veio da primeira vez há uns 10 anos atrás e agora nós viemos para recordar e fizemos até as mesmas fotos que nós tínhamos feito da outra vez. Né? Só que agora a família é um pouquinho maior, né? Mais velha um pouco. Depois de caminhar, entrar no mar, brincar com as crianças, aproveite para almoçar.
De barriga cheia, depois de 2 horas de parada, seguimos viagem. Mais meia hora para admirar a paisagem e se encantar com esses curiosos e simpáticos golfinhos. Chegamos ao último ponto do passeio, que é a Ilha de Anchieta. É uma mega porção de terra em meio ao mar, o equivalente a 800 campos de futebol. O verde da Mata Atlântica contrasta com o azul do mar. A ilha é um parque estadual. O nome é uma homenagem ao padre José de Anchieta. Localizada a apenas 600 metros do continente, mas de barco parece mais longe. Aqui o desembarque é nesta passarela sobre a água. Logo que chega, o visitante recebe informações do local que vai conhecer nas 2 próximas horas. Toda essa parte terrestre e o seu entorno marinho são protegidos por leis ambientais. Então é proibida a caça, a pesca e a retirada de qualquer material aqui da ilha. A ilha preserva também um patrimônio histórico do Brasil. Esse presídio aqui começou em 1908, então ele tem 110 anos de existência. Os presos que vinham para cá eram vadios, vagabundos, cacineiros e mendigos. Mais tarde, isso aqui virou prisão política para os inimigos da ditadura Vargas. E em 1942 passou a ser o primeiro presídio de segurança máxima do estado de São Paulo. Difícil descrever o sentimento nas ruínas de um presídio desativado. São 8 pavilhões, 4 de cada lado. De volta às paisagens naturais, um mirante permite observar a imensidão azul. São 7 praias e de presente uma ducha de água doce. 500 metros de trilha levam ao ponto mais visitado. O aquário natural é de uma beleza que só mesmo vindo para ver. O que vocês já viram aí? A raia pulando. E os peixes? Eu vi peixe azul com amarelo, vi alguns peixes brancos. E a chuva não atrapalhou nada? Não. Foi um passeio gostoso? Se foi, o melhor de todo mundo. Esse roteiro dura 6 horas e vale a pena mesmo num dia nublado e com chuva. Sem dúvida, é um passeio incrível. E tem muita gente que curte o feriado em busca de vales e cachoeiras da Serra da Mantiqueira. Ar limpo, belas paisagens e aventura. Nossa equipe foi experimentar com riqueza de detalhes essa trilha na região serrana do sul fluminense. Nosso destino fica no meio das montanhas entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. A 205 quilômetros da capital carioca, Maringá é um dos distritos de Itatiaia, no sul fluminense. Para chegar ao lugar, tivemos que subir pelo menos 1.300 metros. Ar-condicionado no carro? Desnecessário. O ar puro e fresco já nos recebe. Por outro lado, a vista é de tirar o fôlego. A altitude não assustou o ciclista. Até aqui deu 30 quilômetros. Aí tô aqui, acabando de chegar aqui nesses 1.300 aqui em Resende. Manda ver. Bora lá. Um abraço aí. Falou. A Mata Virgem da Serra da Mantiqueira nos faz companhia no caminho, até que a gente avista os primeiros sinais de movimentação. Esta é a Vila de Maringá. Neste ângulo pode até parecer simplória, mas vista do alto... Bom, a gente vai começar o nosso passeio para a gente saber exatamente o que a gente vai fazer. Eu tô aqui com o nosso guia, o Careca. Bem, né, Careca? Isso. Explica pra gente como é que vai acontecer o dia de hoje. Então, hoje a gente vai fazer um roteiro chamado Mirantão, Cachoeiras da Prata, mais Poço das Antas. Então, nós vamos passar por vários vales hoje, onde em um deles, que é o Vale das Flores, a gente vai visitar o Poço das Antas. Depois vamos dar seguimento ao passeio, vamos chegar a um vilarejo chamado Mirantão, que é um vilarejo típico mineiro. Depois vamos ao último vale da nossa região, chamado Vale da Prata. Nossa primeira parada é na Cachoeira do Alcantilado. De longe, parece uma falha no meio da Mata Verde, mas são 90 metros de altura com um volume de água vindo de uma única nascente. Ela vem de origem árabe, são palavras iniciadas com a L, e ela vem da palavra alcantil, que significa uma encosta rochosa, paredão, abismo, uma escarpa na montanha.
como a nossa região foi colonizada pelos alemães, também tentou se instalar uma colônia também árabe nessa região. Daqui é possível ver nosso próximo destino, o Vale das Antas. Na chegada, uma pequena trilha por uma propriedade particular. O valor para entrar varia de 15 a 20 reais. São poucos metros e pronto, a Cachoeira das Antas. E aí, deu muito medo? Cara, da pontinha lá, deu um friozinho na barriga, mas depois que você salta também, maravilha, a sensação é ótima. Nosso carro segue viagem rumo ao Vale da Prata. Tá bom, água aí? Depois de mais de um tempo na estrada, chegamos ao Vale da Prata. O rio é que nos recebe na fazenda de propriedade particular. No meio dessa paisagem toda, a gente encontrou a residência do seu Zé. Essa casa tem mais de 100 anos. E agora a gente vai conhecer o seu Zé, que tem 90 anos e mora aqui há 50. Seu Zé, 50 anos morando nesse lugar tão lindo, como é que é para o senhor? É importante. Eu vivo aqui numa maravilha, num paraíso. Isso aqui é tudo para mim, é a minha vida. Gosto muito daqui. Feliz da vida. Muito, muito, muito. Adoro isso aqui. Saindo agora aqui da casa do seu Zé, que a gente acabou de conhecer, nós vamos pegar a trilha rumo à Cachoeira da Prata. Agora começa de fato o nosso caminho a pé. Vambora! Na Cachoeira da Prata, é uma cachoeira que é boa para banho, fácil acesso para criança, até quem não sabe nadar, porque ela é bem tranquila, é bem rasa. E quem quiser também dá para se aventurar um pouco mais, porque tem lá a parte da queda, dá para entrar debaixo da queda, por trás do véu dela, então é bem tranquilo, para quem também quer se aventurar um pouco também. Para chegar à segunda cachoeira, o caminho é mais difícil. A gente está descendo aqui para ter acesso a uma das cachoeiras mais bonitas do passeio, talvez, mas o acesso é bem difícil. Se não tiver cuidado, a gente cai. Mas o visual já está compensando. Dá uma olhada. Depois de presenteados com essa vista, é hora de subir o que descemos. E deu para cansar um pouquinho, viu? Cansou bastante, mas vale a pena porque o lugar é maravilhoso. Vale muito a pena. É um passeio para quem precisa deixar a correria do dia a dia. Quando chega a hora de se despedir, um tchauzinho para quem já vai. E um olá para quem ainda vem. Ainda falando de passeios, tem os que não gostam nem de praia e nem de cachoeira. Nesse caso, a opção são os passeios culturais, daqueles que nos levam a descobrir fragmentos da história do Brasil. Então vamos à cidade de Bananal, no interior de São Paulo, onde as características do período imperial ainda são bem vivas. As curvas são da região que já foi uma das mais ricas do país. Pelo Vale das Serras da Mantiqueira e Bocaina, chegamos a uma das 70 estâncias turísticas do estado, o município de Bananal. Com nome de origem indígena, a cidade foi fundada em fevereiro de 1785. Já foi lugar de passagem do ouro de Minas Gerais e se transformou com as plantações de café. Os vestígios da época do Império fazem do município uma riqueza histórica nacional. Em busca desse conhecimento, nosso tour começou pelas fazendas. As residências oficiais eram de fachada imponente. Escadarias longas e vidros à mostra simbolizando a nobreza, já que o material vinha da Europa. As fazendas Resgate e dos Coqueiros também mantêm na parte interna toda a estrutura e tradição de 1800. A começar pela lavagem das mãos no hall de entrada, hábito de higiene dos senhores que experimentei e aprovei. E a gente continua com cheiro bom. Nossa, muito bom. Um passeio encantador pelos cômodos curiosos, como as alcovas, os quartos sem janela,
no banheiro, muito moderno na época, também pelas nobres áreas de jantar e pelas salas que deixam qualquer um sem fala por tamanha beleza. Nossa, eu fico assim imaginando na época, né, do pessoal chegando, fazendo as festas. Muito lindo, maravilhoso mesmo. Os objetos mais comuns chamam ainda mais atenção. Dá para saber como se aqueciam, ouviam uma boa música e como os casais de namorados se sentavam em público. Isso sem falar na decoração. Paredes que retratavam a fauna e flora do país e, claro, o principal cultivo da época, como expressou tão bem o pintor espanhol José Maria Villaronga. Outra residência adquirida pelos nobres eram os solares, imóveis para festas e reuniões de negócios localizados no centro da cidade. O mais famoso de Bananal pertenceu a Manuel Aguiar Valim, fazendeiro que chegou a ser dono de 1% do PIB do país. Hoje, as memórias da família estão vivas nos descendentes. Joaquim Valim abriu o casarão para conhecermos o lugar em que os antepassados recebiam a nobreza local. Aqui era o salão de festas, onde o Manuel de Aguiar Valim recebia seus convidados ilustres. A gente tem que guardar com todo carinho e lutar para preservar. Com o sucesso do café, os fazendeiros se uniram para uma das mais tradicionais construções. Instalada em 1889, a Estação Bananal tem mais de 2.000 placas de aço polido vindas da Bélgica para um fim muito importante. Para esse deslocamento do café ser mais rápido e com maior quantidade também. A influência dos nobres também chegava às igrejas. A matriz Senhor Bom Jesus do Livramento, no coração do centro histórico, preserva os balcões onde participavam das missas e também outras curiosidades, como os bancos determinados para homens e mulheres. A riqueza conhecida pelos hábitos e bens ficaria maior com a possibilidade do tráfico de escravos. Nas fazendas, os objetos de repressão e tortura fazem referência a um dos períodos mais duros para a população negra no Brasil. Era escolhido pelos dentes, tivesse todos os dentes perfeitos, né? Porque ficaria muito perto da família. Os outros não, outros só na lavoura mesmo. Um escravo de trabalhar na lavoura valeria um carro popular de hoje e o reprodutor valeria um carro importado de hoje. Esse é o lugar que a gente aprendeu a conhecer pelos livros de história. Aqui era uma senzala que abrigava cerca de 40 escravos que trabalhavam em casa. O local está exatamente como era na época. O chão de terra batida, as paredes descascadas e até a ventilação bem precária, como a gente pode ver. Os senhores achavam que ficar aqui era um privilégio porque o lugar fica bem embaixo da casa principal. A sensação que a gente tem, para falar a verdade, de estar aqui é muito diferente, de muita tristeza, na verdade. E tudo é preservado assim para que as pessoas que venham conheçam o mal do passado e tenham a consciência que nunca mais vai se repetir no presente. A gente sair dos livros e ver realmente a realidade, né, dos nossos antepassados é uma coisa que emociona, né? E por falar no presente, esse anda bem tranquilo por aqui. A Bananal de 2018 fascina pela criatividade do artesanato. Mas a simplicidade da rotina nas praças ainda é comum. Aliás, essa paz é que faz com que o morador há quase 90 anos não deseje outro lugar no mundo para viver. Prefiro minha cidadezinha, até Deus me chamar. E depois de tantos lugares assim, você deve estar se perguntando, e o preço das passagens? Bom, pelo menos para os idosos e portadores de necessidades especiais, as passagens são de graça. É lei, gente. É isso mesmo, as empresas de ônibus interestaduais são obrigadas a oferecer o transporte gratuitamente. O seu Lázaro mora em Minas Gerais e as filhas em Brasília. Quando bate a saudade, ele entra no ônibus e vem visitar a família. O melhor de tudo é que ele consegue viajar sem pagar nada. Tinha uma senhora lá, eu falo com ela, falo assim, ó, eu chego hoje, o senhor viaja amanhã. E se eu quiser viajar hoje, eu pago só a metade. Assim como o seu Lázaro, outros idosos, pessoas com deficiência e jovens podem viajar de ônibus pelo Brasil
sem pagar a passagem. Todas as empresas que oferecem viagem de ônibus de um estado para o outro são obrigadas a reservar as vagas gratuitas. As regras para a reserva dessas vagas variam de acordo com o grupo que vai receber o benefício. Para o idoso, a regra é a seguinte: precisa ter mais de 60 anos e comprovar renda mensal igual ou inferior a 2 salários mínimos. A carteira de trabalho ou o carnê de contribuição do INSS servem de comprovante de renda. Os idosos terão 2 poltronas reservadas. Caso elas já estejam ocupadas, terão direito a 50% de desconto na passagem. Para os jovens, a regra muda. Eles precisam ter entre 15 e 29 anos, comprovar baixa renda, estar inscrito no Cadastro Único do Governo Federal e apresentar a identidade jovem, que é um documento digital criado pelo governo. Para eles, são reservadas 2 vagas gratuitas e mais 2 com 50% de desconto. Também podem viajar sem pagar nada pessoas com deficiência física, mental, visual ou auditiva e comprovadamente carentes. Nesses casos, as empresas também reservam 2 assentos em cada ônibus. Para o seu Roberto, a intenção dos benefícios são boas. O problema é achar uma poltrona disponível. Todo lugar do Brasil é o seguinte: só tem a meia passagem, só tem meia passagem. A passagem inteira você tem que reservar. Muitas vezes nunca tem essa passagem reservada. O seu Roberto pediu auxílio de um fiscal da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Os fiscais estão nas rodoviárias interestaduais de todo o país, mas o passageiro também pode fazer qualquer reclamação pelo site da ANTT ou pelo telefone 166. As empresas que descumprirem essas regras de gratuidade podem ser punidas. A empresa, quando ela não disponibiliza a gratuidade, ela precisa dar um documento para a pessoa que naquele dia, naquele horário, a passagem não podia ser disponibilizada porque já tinha se esgotado. Para que a pessoa, então, ela pode entrar em contato com a nossa ouvidoria, né? A partir de quando, por exemplo, a empresa se negar a dar para ela o documento, e aí, então, a gente vai tomar as providências. A empresa pode ser autuada em virtude de estar negando esse benefício. Quem não saiu para passear deve estar morrendo de vontade, né? Mas não faltarão oportunidades. Esse ano serão 9 datas com folgas nacionais e mais 5 pontos facultativos. Motivo de comemoração para uns, mas de prejuízo para outros. O brasileiro quer saber quais serão os feriados prolongados de 2018. Então, se você ainda não calculou, a conta é essa. Serão 9 feriados nacionais e 5 pontos facultativos, segundo portaria divulgada pelo Ministério do Planejamento. Tem gente que já está de olho nesses feriadões. Provavelmente a gente vai para a praia em março. Carlos está passeando, mas já está pensando no retorno. Esse ano tem bastante feriados. Já pensou em viajar em algum deles? Em setembro. Já está marcado? Sim. Voltar aqui de novo. Já a Márcia não tem nenhum destino escolhido ainda, mas já faz planos para a próxima viagem. Com certeza, né? Temos que aproveitar as oportunidades, né? Como a Márcia e o Carlos, muitos brasileiros querem aproveitar os dias de folga para fazer um passeio também. Esse monte de feriado agrada a alguns, mas prejudica a outros. Boa parte do segmento empresarial sofre muito com isso. Por quê? Deixa a população que viaja, a população que sai, que vai buscar uma alternativa no feriado, deixa de consumir. Nas lojas, os dias de feriados ficam assim. O único movimento é o do vento. Na falta de clientes, o jeito é vestir os manequins e não deixar a poeira baixar. O Yuri é subgerente nesta loja de departamentos e sabe bem como estes dias de descanso, para alguns, podem afetar as vendas. Segundo ele, em feriados prolongados, o prejuízo no comércio chega a 20%. Para o comércio é muito ruim, porque assim, se a empresa ficando 3 dias fechados, você perde toda aquela expectativa das suas metas, do desenvolvimento da empresa. Então, para a empresa fica bem complicado. Se para o lojista é ruim, para cidades turísticas como Aparecida, no interior de São Paulo, é um ótimo negócio. Esta proprietária de hotel comemorou os 30% positivos no resultado do ano passado e espera o mesmo em 2018.
A gente já está começando a fazer reserva por conta dos feriados mesmo. Carnaval é prolongado e muita gente procura. Dá para aproveitar bastante o ano. Dá para aproveitar, dá para expandir o negócio. Quando se fala de feriado, o brasileiro está sempre de malas prontas. E na bagagem ele leva sempre uma coleção de P's. Isso mesmo, P de procura por promoções, de passeios e o famoso parcelamento. Só que tem um outro item que é extremamente importante, mas que às vezes é esquecido: o planejamento. A gente tem que se planejar muito bem financeiramente para que a gente não venha viver num atoleiro o ano inteiro. Como assim a gente vai se planejar, né? Sabendo ali, né? Colocando, mapeando, planilhando. Tem que planejar para a moda vir uma coisa bem certinha, né? Não sair assim meio na louca, né? Vamos lá, vamos chegar lá, nós vamos no hotel, nós vamos uma coisa para a gente dormir. Não, eu acho que a gente tem que planejar um negócio bem bonitinho. Depois do intervalo, tem um encontro pra lá de especial com apaixonados por viola. E uma exposição de fotos que vai te levar a Jerusalém, na Terra Santa. O repórter Canção Nova volta em instantes. O carnaval é uma festa de alegria e muitas vezes de euforia. Por isso, pode surgir o abuso de liberdade e, com ele, outros riscos. A igreja propõe os valores do Evangelho e a Canção Nova, dentro dessa proposta, promove um jeito todo especial de viver esse tempo com alegria e espiritualidade. Ao contrário do que muitos imaginam, a tradução da palavra carnaval não é vale da carne. Em latim, carnevale significa adeus carne, ou despedida da carne antes do jejum quaresmal. A celebração é comum no Brasil desde o século XVI. No entanto, as comemorações ganharam costumes pagãos. O mundo nos oferece prazeres, que ali você vai, você vive a intensidade, mas que quando acaba eram apenas ilusões. Na alegria das tradicionais festas de carnaval, a proposta é pela preservação do corpo. Mas e a alma? Para a igreja, essa é a mais importante e para alcançá-la é preciso intimidade. Na sintonia com Deus, a verdadeira alegria começa a acontecer. Reconhecendo o carnaval como uma prática popular, a igreja procurou subordiná-lo aos princípios do Evangelho. Desse modo, a Canção Nova propôs maneiras especiais de viver esse tempo, seja no silêncio, em momentos de espiritualidade ou na agitação das apresentações musicais. Que a música toca o mais profundo âmago do nosso coração. Em cada canção proclamada, com certeza é o exercício de fé que se renova na nossa vida. Em 16 carnavais na Canção Nova, Ana Lúcia já viveu de tudo. O batismo no Espírito Santo, a inauguração de uma vida autêntica no Espírito Santo, a alegria que vem do céu. Mas conta que nenhuma experiência foi igual. A cada ano, uma alegria diferente. Para a festa de 2018, a expectativa é de mais surpresas. É a canção nova, é uma canção nova sempre, que se renova a cada dia. A canção do Espírito é assim, ela vai se renovando sempre e Deus sempre nos surpreende. Os atendimentos nos hospitais durante o carnaval aumentam consideravelmente por causa das ocorrências de trânsito e violência. O pior é que a bebida alcoólica faz agravar ainda mais esta situação. A propaganda é de um efeito de euforia para aproveitar a festa. Aquilo que ninguém diz acontece depois, na consequência da perda dos sentidos, da falta de concentração, no instante em que a saúde fica abalada. Pelo tempo de experiência no hospital, Neuza comprova. Em época de folia, o número de pessoas que procura atendimento por consumo de álcool aumenta bastante. As pessoas vêm alteradas ou vêm sem apresentar resposta psicomotora. Começa a comprometer o processo de decisão, começa a comprometer o funcionamento hepático, digestivo. Os danos não são só no organismo, mas também emocionais. Por 20 anos, Paulo analisou esses problemas que podem gerar dependência. Depressão,
Algumas pessoas vêm a ter problemas cognitivos de aprendizagem. Entrar na dependência é muito fácil. Por isso nós dizemos que o álcool é uma doença progressiva que leva à morte. Difícil também é falar sobre o consumo de álcool sem associar ao trânsito. Embriaguez, aqui diante do volante, é uma das principais causas de morte nas estradas do país. E por mais que haja fiscalização, esse é um problema de consciência. No último feriado prolongado, os acidentes nas rodovias federais deixaram ao menos 67 mortos e mais de 1.000 feridos. O relatório da Polícia Rodoviária Federal apontou ainda 565 ocorrências para motoristas que dirigiam depois de ingerir bebida alcoólica. Porque o problema do álcool não é aquele que bebe todo dia. Aquele que bebe uma vez só, mas bebe uma quantidade grande, o binge. É onde caem os acidentes. Outra característica no Brasil é a bebida se tornar cada vez mais popular entre os jovens. Quando você tem uma família onde você tem um ambiente favorável para que aquela criança, né, uma vez feito a experiência com álcool ou com droga, ela tem um suporte familiar para poder superar essa questão, a coisa flui muito melhor. O que a gente tem visto hoje em dia, né, nas delegacias, né, nos plantões que a gente tira, é que está faltando esse suporte dentro de casa para que o jovem saia. Para mudar esse hábito é que muitos fazem sua parte. As palestras da polícia nas escolas têm o propósito de formar uma geração capaz de levar a vida com mais responsabilidade. Não somente se preocupar em não consumir, mas se preocupar com o seu ao redor. Em tempos de descanso, a bicicleta pode ser uma ótima alternativa de esporte e lazer. Sabia que há 2 séculos elas fazem parte da rotina do homem? No interior paulista, uma exposição fotográfica homenageia esse meio de transporte. Pouco mais de 200 anos atrás, ela ainda era conhecida como máquina corredora. Mas não era para tanto. O modelo, em 1817, funcionava apenas com o impulso dos pés. Só em 1839 é que vieram os pedais. Em 1860, o tamanho das rodas se inverteu e 10 anos mais tarde passou a ser fabricada em metal. Pedalar era um desafio que todo mundo queria encarar. Em 1880, os modelos começaram a ficar mais parecidos com as bicicletas atuais. Os pneus foram acrescentados às rodas e as mulheres adotaram de vez o veículo. Já no século XX, as crianças também ganharam modelos próprios. Em vários países, o uso não ficou só pelo transporte e lazer. As bikes são protagonistas de grandes competições esportivas, como ciclismo em estrada, em pista e de montanha. Não é segredo dizer que no Brasil o uso se tornou bem popular. Muitas cidades têm quase uma bicicleta para cada habitante. Lorena, no interior de São Paulo, é um desses municípios. As 70.000 bikes circulando não são por acaso. A paixão pelo veículo tem rosto de adulto e coração de criança. Eu era um cara que eu morava numa fazenda, eu já descia as estradinhas lá, tentava tirar uma mão num lugar que não tinha nenhuma informação sobre bicicleta. Lá se vão 22 anos. Já competiu, foi campeão e hoje se dedica a registrar a emoção de cada pedalada. Poder assistir aquilo e falar, caramba, um dia eu fiz aquilo, que legal, eu acho que é uma semente saudável de se plantar, né? Todo registro deixa claro a superação, euforia e garra que a prática pode proporcionar. Nada é diferente do que o dono das fotos já experimentou. Eu procuro mostrar aquilo que o atleta está se passando, sabe? Tentar mostrar aquela emoção, tentar mostrar aquela adrenalina do momento. Mas o sentimento da foto favorita é mais profundo. Traz minha infância, né? Que eu ganhei a bicicletinha, eu tinha 5 anos de idade, então me identifico muito com isso. Essa é uma paixão que passa entre gerações. Na Associação Amigos do Bicicross, os troféus e medalhas são conquistados em família. A gente ia ver ele quando a gente era menor, aí acabou que a gente também queria testar para ver se a gente gostava, aí acabou gostando. Estar junto é que é gratificante, né? É motivante para a gente estar andando ainda em cima da bicicleta. As histórias estiveram reunidas na Secretaria de Cultura da cidade para estimular ainda mais o ciclismo por aqui.
Entre a variedade de duas rodas, uma das bicicletas mais cobiçadas. Ela é conhecida como a bike do futuro e não seria diferente. Esse sistema elétrico aqui acoplado faz atingir até 25 km de velocidade. Mas a modernidade preserva o que todo ciclista adora. Tudo só funciona se tiver realmente alguém pedalando. Eu vou experimentar agora e convidar esse pessoal aqui para um passeio. Vamos lá, gente? Bora! O passeio rendeu. Não dá para negar o que os apaixonados sempre afirmam viver sobre duas rodas. A bike, ela muda a vida das pessoas mesmo, sabe? Independente da marca, de modelo de bicicleta. E de carro é fácil. Quero ver você pegar uma bike, não sabe, com o seu próprio esforço, você chegar lá. Isso que eu acho que é o que vale. Um som tipicamente brasileiro e inconfundível. Eu estou falando da viola, que chegou ao Brasil através dos jesuítas e logo caiu no gosto popular. O instrumento conquistou o país ao longo dos séculos e está sempre na roda de músicas de raiz. No Vale Histórico de São Paulo, um grupo de violeiros se reúne sempre. E claro, o papo só pode ser a apaixonante viola. Há algo de contagiante na viola. Seu Olívio Bona começou a tocar em 58, ficou 40 anos longe do instrumento, mas se reconciliou para ensinar algumas notas para o filho, que gostava de rock. 15 anos atrás teve um problema cardíaco, se agarrou no instrumento e dessa união nasceu até CD. Resolvemos fazer um documentário, assim, tipo um CD, né, para documentar, mas uma coisa sem pretensão nenhuma, só para documentar, que ele que quis, a iniciativa dele. O filho é o Henrique, virou professor de viola no Rio de Janeiro e hoje até conduz curso para esse grupo de apaixonados pelo instrumento. A reunião é combinada pela internet e ocorre uma vez por ano. Essa edição do Violeiros do Vale do Café já é o 3º ano, mas esse grupo já se encontra há uns 10 anos mais ou menos. Danilo é engenheiro, tem sangue de músico nas veias e ouvido apurado. É por isso que resolveu ser luthier. Fabrica violas para fazer experiências com a sonoridade em diferentes formatos. Quer perfeição. Esse instrumento ele tem um ressonador interno, entendeu? Que o americano chama de resonator. Ele tem 2 paredes e com furos internos, né? Então eles chamam de ressonador. Deve ser mania de engenheiro. Viola é um instrumento ícone da música popular brasileira. O instrumento mais brasileiro de todos é a viola, né? Talvez por isso que quando a gente ouve, assim, nem sempre as pessoas lá na cidade grande, né, que é onde eu vivo no Rio, não conhecem a viola, mas quando ouve se identifica, né? Porque é a coisa da nossa raiz mesmo, a nossa identidade cultural, né, que vai dentro desse bojo da viola aqui, né? Dentro desse bojo surgiram vários nomes. Sertaneja, cabocla, caipira. O primeiro instrumento de cordas que chegou no Brasil foi um igual a esse daqui e era utilizado pelos jesuítas como meio para catequizar os índios. E olha, esse instrumento aqui nem é de fato português, remete aos persas, aos árabes, mas isso daí é outra história. O fato é que 500 anos depois, a viola caipira continua a cair no gosto de pessoas de todas as idades. Todas as idades mesmo. A Maria Eduarda, por exemplo, só tem 14 anos. Sabe desde quando ela toca viola? Toco desde os 6 anos. Culpa do pai, que é mineiro. Mas é claro, o gosto não é regional. Você vê que aqui tem violeiros do Espírito Santo, de Goiás, de São Paulo, de Minas, do Rio de Janeiro, né? Tem vários. Então é uma cultura que está cada vez aumentando mais, né? É muito gratificante, a gente fica muito feliz com isso. Viola faz bem até para o coração, literalmente. Ela ajudou seu Olívio a se recuperar do problema cardíaco. E a viola, claro, a viola é o melhor remédio. Eu recomendo, falo até com o médico, o seu remédio é bom, mas a viola é melhor. Naquele sertão afora, meu Berlândia O que você acha de visitar Jerusalém sem sair do país? Uma exposição no Santuário de Aparecida proporciona essa experiência aos que visitam a terra da padroeira do Brasil. Cajado na mão e à vista uma terra santa, cenário fiel da fé judaico-cristã,
mas também palco de grandes conflitos entre os povos que comungam desse mesmo território espiritual. Acho que é importante, né? É o nosso berço, nós somos oriundos do povo de Israel. Então é uma oportunidade para muitos daqueles que não têm a oportunidade de ir, através dessa exposição, conhecer um pouco sobre a história de Israel. Jerusalém é o tema desta exposição, que trouxe para o Brasil um pouco da realidade da Cidade Santa, uma das mais antigas do mundo. A exposição Jerusalém, Cidade da Fé, reúne 20 fotografias dos principais pontos turísticos da capital. Cada imagem tem a intenção de retratar as expressões de fé das 3 religiões que estão por lá. Um bom sinal do convívio entre os povos que tem na história as marcas da descendência de Abraão. No final, essas 3 religiões são bem parecidas. Temos todos a mesma fé, na mesma Deus. Todos somos filhos e descendentes de Abraão e temos que dialogar todo. E essa exposição também manifesta esse desejo, essa vontade de Israel, do povo judeu, de dialogar com os católicos. Quem pôde apreciar as fotografias cultivou também o desejo de que a terra de Jesus seja de fato uma cidade de paz, como traduz o próprio nome. É uma iniciativa muito bonita, eu acredito muito nessa paz realmente, e isso só pode ser possível através dos homens e que todos promovam essa paz através das religiões. A exposição ficaria disponível ao público até 28 de fevereiro no subsolo do Santuário Nacional de Aparecida. Mas a boa notícia é que ela vai se estender por mais dias na Casa da Mãe. Agora o assunto é a emissão da Carteira Nacional de Habilitação Digital. Os estados brasileiros têm até o dia 1º de julho para estarem em condições de emitir o documento. A CNH Digital é opcional e gratuita. José é taxista, mas está há 3 dias sem poder trabalhar. Foi assaltado, levaram todos os documentos. A gente quer as coisas muito honestas, então não dá para trabalhar sem documento, né? Se ele já tivesse a carteira de habilitação no celular, não teria esse problema. É isso mesmo. Agora, condutores de 19 estados brasileiros e do Distrito Federal já podem ter a CNH Digital, que nada mais é do que ter a carteira de habilitação no celular, sem ser preciso andar com documento convencional. Mas, antes de tudo, é preciso que a habilitação seja em papel com código de barras bidimensional, conhecido como QR Code. Uma pessoa de posse dessa CNH, né, com seus dados cadastrados corretamente no Detran, vale frisar, tem 2 dados que são importantes. Ele ter um e-mail no site, no Detran, e o número do celular que ele vai usar, certo? A partir disso, existe um passo a passo no nosso site do Detran que vai lhe explicar como é que ele vai fazer. A carteira de habilitação digital é opcional e gratuita. Vale em todo o território brasileiro como documento de identificação e para qualquer ocasião. Às vezes você vai numa repartição pública e você tem que apresentar a sua identidade autenticada. Como é um documento certificado digitalmente que pode ser conferido, você exporta esse dado para lá e a pessoa vai recebê-la digitalmente. Roberto gostou da ideia, mas está na dúvida quanto à segurança. Ia ser bom, mas e se eu perder o celular? Que já aconteceu de eu perder o celular. Né? Se o celular for roubado, você entra no site do Denatran, você bloqueia, aí você vai até uma loja, né? Ou você resgata seu antigo número, né? Compra outro celular e reinicia o cadastro naquele novo celular, sem problema nenhum. A carteira de habilitação, seja ela impressa ou digital, continua sendo um documento de porte obrigatório. Por isso, o condutor que optar por andar apenas com a versão digital do documento precisa ficar atento, principalmente à bateria do celular. Se chegar na hora da blitz e tiver, meu celular está sem bateria, é a mesma coisa que estar sem CNH. Então, o que acontece? 3 pontos na carteira, R$ 88,32 de multa e retenção do seu veículo. Depois de hoje, Thaís deseja ainda mais a versão digital da carteira de habilitação. É que a gente pediu para ela mostrar a CNH, mas quem disse que ela achava? O celular já estaria aqui, a CNH tem que procurar. Bem mais fácil o celular, né, do que a CNH.
Você confere no próximo bloco os ensinamentos do Papa Francisco na catequese dessa semana. Tem ainda um musical que homenageia os 40 anos da comunidade Canção Nova. A gente volta em 3 minutos. A Canção Nova completou recentemente 40 anos de existência e, como parte das comemorações dessa data tão especial, missionários montaram o espetáculo Tempo da Promessa. Nos bastidores, um elenco que se veste de alegria antes de entrar em cena. Animação que começou lá atrás, quando a ideia do espetáculo surgiu. Foram 9 meses. Eu falo que foi uma gestação, porque eu comecei em maio, no mês de Nossa Senhora, preparei todo o roteiro e de lá para cá vieram todos os trabalhos, as externas, as edições. Em família, como planejaram, o show começou. De uma maneira surpreendente, fez referência ao Antigo Testamento, com o povo que caminhou no deserto, cumprindo o tempo da promessa. É isso que nós queremos afirmar, é isso que nós somos o povo de Deus que caminha neste mundo rumo ao céu. Kaique Duarte dá vida ao protagonista da história. Representa Padre Jonas em seu encontro com Dom Antônio Afonso de Miranda, bispo de Lorena na década de 70, nos preparativos para o catecumenato e no chamado aos jovens. Quem aqui está disposto a deixar tudo? Casa, pai, mãe, família, emprego, seus projetos para vivermos juntos em comunidade? Fiquem de pé. Deixa tuas redes. Cada um de nós traz um pouquinho do que o Padre Jonas é. Então, representar o Padre Jonas é essa experiência de experimentar em mim, de conhecer em mim aquilo que eu trago do Padre Jonas dentro do meu coração, como filho dele, como Canção Nova. Com a proposta de revelar a essência da comunidade, o espetáculo mostra os princípios de vida na missão, como a sadia convivência e o modo de viver reconciliados, acreditando na providência. Antônio era um garotinho no episódio da doação do peixe ao Padre Jonas. Hoje pôde voltar ao passado, fazendo o papel do próprio pai. Foi legal, eu reviver aquilo. Foi muito legal para mim também. Crianças deram vida aos santos Francisco e Clara de Assis, enquanto o elenco adulto abordou também a rotina dos membros na vida fraterna. Tudo acompanhado do mais importante, música e espiritualidade. Ai de mim se eu não for santo, ajudando o outro a também ser. As 12 cenas também trazem a palavra de grandes amigos que zelam pela comunidade. Além dos acontecimentos mais marcantes nesses 40 anos, momentos eternizados em imagens e som. Tudo que eu tenho te dou, Senhor Jesus. Emocionante, muito lindo mesmo. Fazer parte desses 40 anos da Canção Nova é bom demais, é uma emoção muito grande. Com o elenco em cena, o musical termina, mas o fim é só no palco. Na vida, esse é um espetáculo que continua com o mesmo entusiasmo e fé de 40 anos atrás. Temos todo esse caminhar pela frente, onde o Senhor nos chama a levar o Evangelho. Lembre de amor e de adoração. Homilias preparadas e fiéis atentos à palavra de Deus na Santa Missa. Na catequese dessa semana, o Papa explicou a proclamação do Evangelho e o comentário feito pelo sacerdote. Francisco chamou a atenção dos padres e convidou os participantes da missa a uma escuta atenta e ativa. Cerca de 8.000 pessoas encheram a sala para ouvir do Papa sua formação semanal. O tema de hoje, o Evangelho. Francisco lembrou que na Santa Missa o centro é sempre Jesus. Daí a proclamação do Evangelho ser feita pelo ministro ordenado. Os fiéis ficam em pé para ouvi-la, traçam sobre si o sinal da cruz na testa, boca e coração. Nas celebrações solenes ainda tem o incenso. Tudo isso porque é o próprio Jesus quem fala. A palavra de Jesus que está nos Evangelhos é viva.
Por isso é tão importante escutá-lo com o coração aberto, porque é palavra viva. Col cuore aperto, perché è parola viva. Depois do evangelho proclamado, a homilia. O Papa destacou 2 palavras para a homilia. Deve ser bem preparada e essa homilia depois também deve ser breve. Santo Padre destacou que a liturgia precisa ter esse equilíbrio e a homilia não pode ser muito longa. Essa preparação requer de nós oração, escuta de Deus e também aprender a fazer uma síntese. Depois da tradicional reflexão, o Papa Francisco saudou os peregrinos de diversas línguas presentes na Sala Paulo VI e recordou que na próxima sexta-feira começam as Olimpíadas de Inverno, que neste ano acontecerão na Coreia do Sul. O Papa destacou a entrada conjunta das delegações das 2 Coreias com uma única bandeira, fato que ele considera alimentar nossa esperança em um mundo onde os conflitos sejam resolvidos com diálogo e respeito. Aos atletas de 92 países que estarão reunidos para a competição, o Papa pediu que façam uma grande festa. Acompanho todos com a oração, enquanto renovo o empenho da Santa Sé em apoiar toda iniciativa útil em favor da paz e do encontro entre os povos. A favore della pace e dell'incontro tra i popoli. E falando em festa, um pouco de arte circense na Sala Paulo VI. Depois de acompanhar a apresentação de artistas de 2 circos, o Papa agradeceu pelo trabalho que fazem. Vocês com a arte nos trazem a beleza, e ela nos leva mais alto, para mais perto de Deus. Ci fa bene a tutti. O Vaticano apresentou a mensagem do Papa para a Quaresma, com direções concretas para esse tempo que a Igreja nos proporciona. Tempo de conversão, de retomada da experiência com Deus e com o próximo. A mensagem foi publicada em 5 línguas, inclusive o português. No texto, Francisco fala dos falsos profetas, que assumem nos tempos de hoje diversas formas e têm sempre o objetivo de tirar as pessoas do essencial, do centro da fé. Na apresentação do documento, o cardeal Turkson recordou que na mensagem o Papa explica que os falsos profetas podem aparecer como pessoas que nos oferecem riquezas fáceis, mas desonestas, ou que oferecem a falsa liberdade das drogas e de uma vida só virtual. Na coletiva, a responsável pela Caritas da Espanha apontou um dos caminhos propostos pela Igreja para vencer o egoísmo e o isolamento. Este tempo é uma oportunidade de olhar para o lado, de reconhecer a necessidade do outro e de ver nele o rosto de Jesus Cristo. Ainda sobre como viver bem este tempo, o Papa, na mensagem, reforça os 3 pilares da Quaresma: oração, jejum e esmola. Com a oração, descobrimos quais são as mentiras que nos enganam e passamos a buscar o consolo de Deus. A esmola nos liberta da ganância e nos ajuda a descobrir quem está ao nosso lado. E o jejum nos desarma, além de também nos fazer experimentar o sofrimento de tantos outros. No final da mensagem, o Papa Francisco volta a propor as 24 horas de oração, que há 5 anos, desde o início do seu pontificado, se tornou uma tradição na Quaresma, um dia em que as igrejas permanecem abertas para atender e receber os fiéis que desejam se confessar e se preparar assim melhor para a Semana Santa. A iniciativa 24 Horas para o Senhor vai ser celebrada nas igrejas do mundo inteiro nos dias 9 e 10 de março. Com o tema Em Ti Encontramos o Perdão. Para essa Quaresma, o Papa pede também um rompimento concreto com a violência. Além da oração, gestos de respeito e compreensão que comuniquem o valor da paz. Há alguns anos, num congresso, eu mostrei para as pessoas imagens de conflitos na Nigéria e perguntei: o que vocês viram? E elas me responderam ter visto a violência. Mas eu disse a elas que não eram imagens de violência, mas sim de pessoas violentas. A violência fica como algo abstrato. O que de fato nós conseguimos enxergar são pessoas que a praticam. E digo isso para explicar. O que precisamos é de conversão, uma mudança de mentalidade, de coração e de atos.
Isso só acontece com a graça de Deus. É o que nós pediremos nessa quaresma. E o fim da corrupção, não só no Brasil, mas no mundo, está nas intenções de oração do Papa Francisco para este mês de fevereiro. O vídeo produzido pela Rede Mundial de Oração teve, pela primeira vez, a colaboração do Departamento Vaticano para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción. Corrupção só se vence com conversão, né, Lili? E nesse domingo de carnaval cristão, o convite é fazer experiência com a verdadeira alegria. O dançar, o cantar, o divertir-se muda de feição. Aqui, tudo o que é do bem e para o bem é permitido. Todos somos chamados a viver e aproveitar esse tempo para festejar sem os excessos que o mundo oferece. E assim nós encerramos o Repórter Canção Nova de hoje, mas domingo que vem a gente está de volta, se Deus quiser. Uma semana abençoada a todos e até o próximo programa.